Olá, meus amigos, que Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos envolva em mais uma oportunidade de reflexões em torno do Evangelho. Hoje vamos juntos trabalhar um pouquinho reflexões em torno do perdão. Para tanto, eu gostaria de iniciar com um trecho do capítulo 10, item 4, de O Evangelho segundo o Espiritismo, comentários do nosso codificador Allan Kardec. No segundo parágrafo do item 4, temos o seguinte: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas? Se não perdoa as dos outros. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Vamos fazer a nossa prece? Fechemos os nossos olhos, elevando a Jesus todo o nosso sentimento, que o Mestre possa nos envolver em suas vibrações de paz e luz, fortalecer a nossa intimidade nos momentos de prova, ampliar a nossa compreensão da vida, principalmente nos momentos de dores. Que tenhamos a fé ampliada, que nos fortaleçamos cada vez mais no caminho do bem e que, enquanto aqui estivermos, os bons espíritos nos envolvam nessas ondas de saúde e bem-estar. Assim seja. Meus amigos, quando pensamos na proposta do perdão, sem dúvida estaremos falando numa das propostas mais desafiadoras que possuímos ao longo do tempo. Justamente porque constantemente, diariamente, somos convidados a essa prática, a esse trabalho, o de dar além de nossas forças para vencermos essa vibração antagônica à paz e à harmonia. Dar além por quê? Doar além por qual motivo? Porque é o significado do perdão. Quando analisamos a palavra perdão, ela vem do latim per donare, doar além. Esse per é de além de, donare, doar. Doar além, doar algo mais. Uma força que vem do entendimento daquela situação. E muitas vezes verbalizamos isso e pedimos aos outros que façam, mas como é desafiador, principalmente quando envolve no nosso dia a dia pessoas do nosso relacionamento, aqueles que convivem conosco. E essa proposta do perdão, ela é tão ampla, porque muitas vezes dizemos, eu perdoei, eu já não sinto essa repulsa por essa pessoa ou por aquela outra, eu nem me recordo mais. Mas quando passamos diante daquele companheiro, quando o encontramos, ou quando lembramos da cena e daquela situação, a nossa intimidade vibra. E quando a nossa intimidade ainda vibra com aquilo que nos aconteceu, pode ser o grande indicativo de que ainda não conseguimos perdoar. Porque não são palavras. Às vezes até tentamos falando, não, você está perdoado. Talvez até imediatamente falamos, está perdoado. Mas será que a minha vibração é de perdão? Porque aí está a chave da questão, o vibrar. Quando eu me recordo, quando eu encontro aquele companheiro, ou vivencio uma situação parecida com a que vivenciei, como vibra o meu íntimo. É como se eu tivesse uma corrente, uma algema, ligando-me àquele que, de alguma forma, no meu modo de ver, me prejudicou. O perdão é a chave que abre essas algemas. Ele não tem a proposta de estourar as algemas, o que faria com que ficássemos com uma parte, com aquela energia, com aquela vibração.
mas que nos libertemos dessa algema, ou seja, que reconstruamos a nossa vibração, que modifiquemos a nossa energia, que modifiquemos o nosso entendimento. Porque essa é a chave do negócio. Não depende da memória. Podemos até esquecer, mas se eu tenho uma boa memória, eu vou me lembrar do fato, da atitude, do ato. O que diferenciará é como eu vibro diante daquela situação. E nos chama atenção esse texto lido, porque tratará da proposta da misericórdia. E a misericórdia é a compaixão com a miséria alheia. E talvez os nossos olhos não estejam ainda preparados para utilizar dessa compaixão com aqueles outros que consideramos estarem bem no dia a dia, com a vida, com os negócios. Mas será que eu identifico que uma pessoa que faz o mal ou prejudica a outrem, ela está saudável em si mesmo? Porque alguém que é arrogante ao ponto de ferir, fraco ao ponto de trair, não está bem em si mesmo. Alguém que não é compromissado com os valores ético-morais, espirituais, e que ainda provocam a baderna, a inimizade, as dores no meio em que atuam, não podem estar em harmonia. E aí seria tão importante eu direcionar uma visão, uma vibração de misericórdia para com essa pessoa, nesse entendimento fraternal. Uma pessoa assim, ela já carrega consigo uma dificuldade muito grande. Talvez o despertar desse companheiro seja através das dores. Que pena, antes ser o ofendido do que o ofensor. Mas quando entramos nesse assunto é algo muito interessante, porque também identificaremos possibilidades onde o outro não se referia a nós ou não quis nos prejudicar, mas que nós levamos para o pessoal. Talvez tenhamos inimizades ou pessoas com quem temos dificuldades de nos relacionarmos, cujo móvel daquela ação difícil foi sem intenção. A pessoa falou algo, só que aquilo tocou no meu ponto vulnerável. Aquilo que ele fez eu levei para o pessoal. Eu concluí precipitadamente. E como eu considerava que ela falava de mim, eu fico nervoso, eu fico com raiva, eu faço um X naquela pessoa e não quero mais saber dela. Mas talvez ela nem se referisse à minha pessoa. Mas eu tinha referências. Ela tocou, por exemplo, na minha vaidade, ela mexeu com o meu orgulho, ou eu vi uma possibilidade de perda material em meio àquilo, desprestígio, me melindrei. Então olha que sinal interessante, nós que estamos desenvolvendo um trabalho de reconstrução evangelizada do nosso ser. Quando sentimos alguma coisa contra alguém, algo que mexeu com a nossa intimidade, pararmos e analisarmos por que estou sentindo isso. Por que o que ele falou eu estou levando para mim? Eu estou levando para o pessoal. Por que comprei essa crítica? Porque se alguém me oferece um presente e eu não aceito, de quem é esse presente? É da pessoa em si. Então, se alguém vem com uma grosseria ou com algo que possivelmente me rebaixe, mas eu não compro aquilo, aquilo não tem referência em mim, é com a pessoa que está aquela desarmonia. Eu não posso atrapalhar o meu lindo dia porque o outro em si está perturbado. Eu poderia ajudar. Farei vibrações, mentalizarei o bem para aquela pessoa, me aproximarei de uma forma fraterna, mas em última análise, o presente perturbador ainda é dela. Eu não posso aceitar isso. Se uma crítica tem referência para mim, e eu analiso, não, o que ele está falando é verdadeiro, eu preciso melhorar, é algo que pode ser positivo. Agora, se o que o outro fala, passando em sã juízo, eu não me identifico, eu tenho que continuar os meus passos com a aprovação da minha consciência.
Lembrando que a consciência é exatamente onde estão escritas as leis de Deus. Eu não posso, no entanto, ter uma falsa ideia dessa minha virtude, achando-me acima das coisas, acima dos outros, como se tudo que ficasse ou envolvesse o meu redor, eu nada tivesse com aquilo. Quando eu me coloco acima, já está aí uma causa de perturbação em si. Quantas e quantas vezes não percebemos pessoas se distanciarem de corações queridos, porque a convivência se tornou difícil, porque não observamos esses pequenos, mas importantes detalhes. Ninguém passa no nosso caminho sem uma razão de ser. Ninguém cruza a nossa estrada sem vínculos necessários. E trazemos também de outras existências as simpatias e as antipatias terrenas. No nosso planejamento reencarnatório, via de regra, retornamos aqui na Terra com pessoas que já convivemos, que já tivemos problemas. Então é natural que com esse eu sinta uma certa desconfiança, com aquele outro familiar ou companheiro eu não me sinta bem, mas cuja proposta de Deus nesse laboratório divino da família é, acima de tudo, a reconciliação, é o se aproximar com o outro, é senti-lo de uma outra maneira, é transformar a antipatia em simpatia, a malquerença em digno respeito. E essa proposta vem ao encontro da reconciliação. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Palavras profundas de Jesus, indicando que se ele pede para que eu me reconcilie com alguém, é porque essa pessoa era próxima de mim. Nós não nos separamos de alguém que nunca tivemos contato. Então aqueles que agora eu preciso me reconciliar foram amigos do ontem, de outra existência, ou ainda nessa existência, passaram pela nossa vida, mas nos distanciamos. E eu devo aproveitar as oportunidades que eu tenho no meu caminho, na minha estrada, para não manter essa vibração doentia. Porque se desencarno, ou se o outro desencarna, continuamos levando essas mesmas energias. Só que agora seria mais difícil. Diante do trânsito da morte, da mudança de vibração, eu não consigo mais pegar o telefone e pedir desculpas. Ouvir o outro, ir até a casa dele. Agora a tarefa será de outra maneira. Me recordo de André Luiz no livro Nosso Lar, quando, depois de uma noite de trabalho nas câmaras de retificação, ele vai até os umbrais, a chegada da caravana dos samaritanos, a chegada deles nos portões de Nosso Lar, vinham de regiões inferiores, traziam espíritos perturbados. E um dos grandes trabalhadores daquela caravana era Silveira. E quando André Luiz, espírito, vê Silveira, ele sente um abalo. Por quê? Porque ele e sua família havia prejudicado muito Silveira. Silveira morava numa propriedade do pai de André Luiz. E como passou por incríveis dificuldades financeiras, André Luiz incentivou também o pai a pedir todas as contas, a não perdoar as dívidas. E Silveira se complicou de tal maneira que ele teve que sair do imóvel, levando a esposa, os filhos pequenos, com amplas dificuldades, inclusive de saúde, e nunca mais teve notícia. Mas no mundo espiritual se reencontraram. E André Luiz ficou com vergonha, porque automaticamente veio à sua mente o que ele havia prejudicado, o quanto ele havia prejudicado Silveira e sua família. Então, embora Silveira o abraçasse, porque aquele que recebe a agressão dos outros, se mantém-se evangelizado, firme, ele resgata, ele avança, ele desenvolve uma nova construção, mas aquele que fez o mal guarda a dificuldade em si mesma. Então André Luiz se afasta e encontra Narcisa, e Narcisa vem a saber a história de André Luiz e diz o seguinte: ora, André, se você está tendo aqui a oportunidade de encontrar Silveira, não perca mais um minuto. Vá se desculpar com ele.
e indo até Silveira, ele abre o coração, fala das dificuldades, pede desculpa, e Silveira diz: André, aquilo foi muito importante para mim, porque eu tive um grande aprendizado depois que saí da casa de seu pai, tive o contato com a sua família. Foram lutas difíceis, mas me auxiliaram espiritualmente. Isso vem fazer-nos grandes reflexões, porque muitas vezes assumimos a posição da vítima, do coitado perante as dificuldades do mundo, perante uma determinada exigência profissional, ou uma dificuldade aqui ou aquela outra, mas são exercícios para que também tenhamos uma nova construção, para que lutemos contra o nosso orgulho, para que nos esforcemos no trabalho do bem, para vencermos muitas dificuldades que trazemos no espírito, para que ganhemos simplicidade, porque quantas vezes os rebaixados no caminho estão fazendo profundos aprendizados para a vitória sobre o orgulho, não é? Então eu tenho que me aproveitar desses que supostamente, na minha visão, me prejudicaram, para que essa dor seja um bem sofrer. O bem sofrer é quando eu sofro resgatando o consciente sem acumular novos débitos e percebendo que através daquela dor eu cresço espiritualmente. É a resignação. Ser um espírito resignado é aquele que aceita com a ciência do que está acontecendo consigo, do que ele está desenvolvendo em termos de uma nova construção, quais os potenciais espirituais que ele está ali articulando em direção a Jesus. Daí ele fica resignado diante do caminho. Num primeiro processo de reconciliação, pedimos aos nossos benfeitores forças, porque não será fácil. Talvez na hora a gente não consiga. Tenhamos alguns dias. Vou fazer esforços. Nesse momento não estou conseguindo perdoar, mas farei esforços. Pedir ao nosso benfeitor, amigo, me ajude. O Senhor que já tem a bênção do perdão construída, porque os nossos benfeitores espirituais, eles são indulgentes, eles são espíritos benevolentes. Então eles sabem perdoar, eles nos envolvem com suas vibrações para nos ajudarem. E aí pedimos a força para mudarmos essa vibração com aquele nosso adversário. E quando falamos adversário, às vezes é uma pessoa muito próxima de nós que pensa diferente. Não vamos pensar adversário aquele que está distante, aquele que eu quase não encontro. Às vezes o adversário está dentro de casa defendendo uma outra ideia. E eu não consigo essa convivência. Então a gente pede força para mudar essa vibração, para entender o outro, a sua construção, o seu momento. Ele teve uma infância, uma adolescência, ele teve uma educação provinda dos pais. Talvez ele não tenha o conhecimento espiritual que nós temos. Talvez ele não tenha o recurso do evangelho e da doutrina espírita como possuímos. Então esse olhar tem que ser de indulgência. Indulgência que vem do dentro, interno, indulgência, dulcere, dulçor. Dulçor interno é ver o bem que atenua o mal. Dentro desse processo, o nosso amigo espiritual vai nos dar forças para fazermos um esforço e identificarmos o bem do outro. De alguma forma, justificarmos o mal alheio no sentido de não ir contra a justiça, mas analisar o porquê que ele caiu. Talvez ele tenha sido fraco. Talvez ele não tenha determinados valores, foi influenciado. Em última análise, alguém que faz aquilo é um doente em si mesmo. Eu tenho que ter um olhar diferente para com aquele que comete o erro. Não estou falando de impunidade, mas estou falando de vibração. Talvez ele tenha grandes lutas ainda para despertar para a verdade. Que dificuldade, quantas lutas ainda ele poderá ter. Mas dentro desse exercício vai facilitar-me. E de alguma maneira, quantas não serão as vezes que a espiritualidade vai auxiliar para que reencontremos o outro? Talvez em lugares inusitados, no supermercado, numa ida à casa de um amigo e de repente a pessoa está lá. Acabamos por encontrar o outro num passeio ao shopping, ou na casa espírita, ou em uma outra situação. Então foi beneficiado o reencontro. Só que daí precisaremos de força para chegar até a pessoa e pedir desculpas.
Ah, mas quem errou foi ela, eu vou esperar que ela venha me pedir. Não aguarde. Porque maior força tem aquele que já conhece a verdade. Aquele que está procurando se espiritualizar, ainda que saiba que tinha razão. O outro não precisava fazer o que fez, mas trabalha o seu conteúdo íntimo e chega até o outro e diz: vamos aceitar essa situação? Não é possível que continuemos desse jeito. Me desculpe, eu não deveria ter feito isso, mas fiz. Ou fiz de propósito, mas me arrependi. Vamos nos reconciliar, vamos reconsiderar isso. E, obviamente, aquilo não vai acontecer do dia para a noite. Essa vibração ela vai se modificando ao longo do tempo, mas como será importante dar o primeiro passo. Alguém que traiu a confiança alheia, é necessário agora todo um trabalho para reconquistá-la. E às vezes só a nova oportunidade da reencarnação. Muitas pessoas que hoje nos cobram presenças ou não confiam na nossa palavra foram aquelas que foram traídas no passado. E vêm juntos, mas a vibração persiste. Então nós temos que manter a firmeza, a proximidade, o cuidado, o zelo, para justamente junto com ela trilhar. Importante lembrar que às vezes observamos os defeitos do outro, mas não enxergamos o nosso. Então, diante de um suposto mal, como é importante analisar quantas vezes eu já fiz isso? Ou se eu não fiz isso, fiz coisas parecidas, próximas. Ou que talvez eu venha a fazer, porque ninguém está alheio a possíveis erros, ninguém está em regime de exceção na Terra. E sabedor disso, nós procuremos relevar. Às vezes observamos o cisco no olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave no nosso olho, não é? E em sã consciência na Terra, quantas dificuldades temos. Quanto mais trabalharmos esses conteúdos, nos conhecendo, mais teremos facilidade para desenvolver esse perdão. Porque perceberemos da nossa fragilidade. Quando somos duros e inflexíveis, talvez tenhamos que passar pela situação que o outro está passando. Viver aquela mesma cena, calçar as mesmas sandálias do outro, percorrer determinadas estradas para não julgar a situação que ele vive e não a que nós estamos vivendo. Então isso facilita essa ideia, essa compreensão, a ponto de chegarmos um dia, como Mahatma Gandhi afirmava: eu não perdoo porque eu não ofendo. Eu não me sinto ofendido, na verdade. Então eu não me sinto ofendido, eu não tenho por que eu perdoar a quem quer que seja. Perdão, que na recomendação de Jesus a Simão Pedro, deverá ser desenvolvida 70 vezes, 7 vezes cada erro, ou seja, permanentemente. É um trabalho constante, uma luta diária para desenvolvermos esse recurso, aproveitando enquanto estamos a caminho. Certa vez uma senhora me procurou, já tem mais de 12 anos, 12 a 13 anos, e ela queria uma carta, uma mensagem psicografada de sua mãe. Ela chorava, era um momento, ela estava no ambiente de trabalho, e ela dizia: eu queria uma carta de minha mãe, o seu centro onde você vai, lá tem alguma mensagem que eu possa receber da minha mãe, que desencarnou? Daí eu falei: por que, minha irmã? Porque acima de tudo, a consolação não está na mensagem, na carta psicografada. A mensagem da doutrina espírita que é consoladora. Saber que a mãezinha está viva, está bem, aqueles que fizeram o bem estão sempre amparados, em boas condições. Então a gente tem que trabalhar o conteúdo da doutrina na consolação, não prometer mensagens psicografadas. E eu falei: mas o que aconteceu? E ela falou o seguinte: Rodrigo, eu sempre amei minha mãe como filha que sou, e ela, como mãe, naturalmente me amava, mas diante de uma determinada situação, nós rompemos. Eu parei de falar com ela, ela parou de falar comigo, e nenhuma deu o braço a torcer. Eu não me rendia e ela também não. Eu não a procurava e ela também não. Mas eu estava
conversando com os meus irmãos, querendo saber sobre ela, como andava os dias, até que veio uma notícia que tirou o meu chão. Minha mãe estava com câncer. Estava doente e era um câncer muito agressivo. E eu, naquele momento, pensei, vou ajudá-la, mas me recordei. Não nos falávamos. Naturalmente, agora ela falaria comigo. Porque, fragilizada, ela deveria me procurar. E não procurou também. E foram passando os dias, as semanas, os meses, ela em tratamento, eu recebendo a notícia dos irmãos, com o coração dolorido, doloroso, mas não a procurava até o momento em que veio a notícia: mamãe está numa situação muito difícil. E eu não me rendi, e de uma hora para outra, a surpresa: minha mãe faleceu, minha mãe desencarnou, a notícia chegou. E ali, automaticamente, o remorso, a dor profunda de não ter procurado minha mãe, abraçado, falado para ela que eu a amava da forma como eu sempre amei, pedir desculpas, ainda que no meu modo de ver tivesse com a razão, mas o arrependimento bateu, nós não nos falamos, eu senti todo o peso do mundo, e agora eu preciso de uma carta de minha mãe me perdoando. E eu comecei a pensar como seria mais fácil, mais simples, enquanto a mãezinha estivesse encarnada, ela ter ido até a casa, ter telefonado, pedido desculpas, se aproximado, porque agora o telefone toca de lá para cá. Não está nas nossas mãos a possibilidade de trazer mensagens do mundo maior. Então, lógico, temos todo o conteúdo da doutrina para amenizar a dor daquele coração. Peça desculpas para sua mãe, faça o bem em nome da sua mãe, se aproxime dela espiritualmente. Você sentirá, às vezes durante o sono, o reencontro, né? Aquele momento tão marcante que quando acordamos sentimos a presença do outro. Faça o bem, peça desculpas, ela com certeza te perdoará. Mas enquanto estamos no caminho, é muito mais simples. Se, enquanto estamos trabalhando essa proposta, nos recordamos de alguém, não vamos perder tempo. Peguemos o telefone e liguemos. Tomemos do veículo, vamos até a casa, vamos pedir desculpas. Vamos nos reaproximar, vamos reconsiderar aquela situação. Porque quando não ocorre isso, é aquela algema que continua ainda vinculado ao outro. E nós não conseguimos paz enquanto temos um caminho, um rastro de sombras, de dores na nossa estrada. A proposta do perdão, ela é uma proposta que nos acerena. Não conseguiremos tranquilidade ou sintonia com os planos mais altos se mantivermos essa vibração enferma. Tanto que Jesus recomendava que se alguém fosse ao templo prestar até alguma oferenda e se recordasse de que tinha alguém algo contra essa pessoa, que ela deixasse ali a sua oferenda, fosse reconciliar-se com o outro e depois voltasse. Ou seja, não adianta procurarmos a sintonia com os espíritos superiores enquanto estamos com essa mágoa, com esse ódio, com essa raiva, ou até com uma das faces do ódio, que é o desprezo. Quando alguém supostamente nos prejudica, o que nós falamos? Esse não merece nem ouvir a minha voz, e nos calamos. Ficamos de mal, não conversamos com o outro, desprezamos o outro dentro da nossa casa. E aí são 3, 4, 5, 10, um mês, 10 dias, um mês, com aquela vibração difícil, onde cada um se acha na razão e no fundo nenhum razão tem, porque a verdadeira razão é a lei de amor. E a lei de amor, ela nos pede o perdão, que é uma das propostas da caridade, conforme questão 886 de O Livro dos Espíritos. O que é caridade, como concebia Jesus? A benevolência para com todos, a indulgência com as falhas e imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Muitos casos, nós temos que começar trabalhando o suportar,
o tolerar o outro. Era um dos lemas de Allan Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Ter uma tolerância com o modo do outro ver as coisas, pensar as situações, viver a própria vida. Então temos que dar ao outro o direito de ser como ele é, como ele deseja ser, mas a cada um de nós o dever de sermos sempre melhores, sempre mais comprometidos com o Evangelho, procurando um caminho para ver o bem que atenue o mal, não dando tanta importância aos nossos dotes interiores. Os espíritos mais avançados são aqueles que construíram a grande humildade. E se pudéssemos observar espiritualmente muitos agressores, talvez desenvolvêssemos um olhar de piedade para com eles. Havia em Pedro Leopoldo, no tempo de Chico Xavier, um radialista que falava muito mal de Chico. Falava que o Chico tinha algum vínculo com o demônio, falava mal dele nos seus programas, que o espiritismo era coisa de Satanás. E certa vez o Chico caminhava numa rua, quando observou que na sua mesma calçada vinha o radialista. Automaticamente ele quis mudar de calçada atravessando a rua e surge Emmanuel. Meu filho, por que está fazendo isso? Você acha que é uma atitude evangelizada? Essa que você está tendo? Chico sente aquela advertência de Emmanuel e fala: mas é ele, é o meu ofensor. Fala mal de mim a todo instante. Como que eu posso ter algum vínculo com ele? Pois bem, eu vou te ajudar. Eu vou ampliar a sua visão. Observe o campo espiritual desse irmão. A atmosfera fluídica dele, conforme capítulo 14 da Gênese, fazendo um parênteses, cada um de nós temos uma atmosfera fluídica, que muitos chamam de aura, né? Aquelas vibrações que são fruto dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E aí o Chico começa a observar um campo de vibração terrível desse companheiro. Sentimentos doentes, vibrações difíceis, uma energia tão grosseira. E quando ele observa aquilo, ele toma piedade por aquele companheiro. E chegando próximo, ele não aguenta, ele abraça aquele radialista. Meu irmão, e abraça ele, que bom te ver. E a partir daquele momento, com essa atitude, nunca mais o radialista falou mal dele. Então é importante considerar duas situações: o bem que nós podemos fazer ao nosso agressor e as vibrações daquele que agride, ou daquele que mantém-se numa onda de mágoa, de rancor. A própria ciência diz que a mágoa pode, ao longo do tempo, gerar o câncer de mama, por exemplo, nas mulheres. É essa atmosfera fluídica, são esses fluidos mórbidos, doentios, que circulam no nosso ambiente espiritual, e com o tempo o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, que é fluídico, que é plástico, que é absorvente, absorve isso como uma esponja, e o corpo físico, nessa espécie de mata-borrão, acaba manifestando aquela dificuldade que trazíamos na alma. Mas, talvez com uma atitude no bem, com aquela pessoa em dificuldade, nós mudamos a situação. Qual é o bem que eu posso fazer para alguém que me agride? Por que é de graça essa agressão? Qual o meu olhar para com ele? Será que eu consigo enxergar alguma virtude nessa pessoa? Talvez seja algo para eu me aproximar. Já é algo no bem. Vou procurar alguma virtude dessa pessoa. Não estou encontrando alguma virtude, porque se não encontramos nada de bom no outro, qual é o nosso olhar? Será que o nosso olhar é um olhar evangelizado para com o outro, ou a gente só está enxergando defeitos? Todos temos a centelha de amor. Então alguma coisa positiva ele tem que ter. Ah, mas eu não consigo desenvolver isso. Então um olhar de piedade. Analise a dor que ele pode estar sentindo
por ser sozinho, por ter esse temperamento, por machucar pessoas, o que não estará reservado lá na frente? Quantas situações difíceis ele poderá ter num processo educativo para a sua alma? Então começamos a nos comover numa situação dessas. O Chico tinha também uma inimiga gratuita que era muito prejudicial, falava dele também. E Emmanuel recomendou, veja algo que ela precisa muito. O que ela faz, Chico? Ela é costureira. Por que você não dá uma máquina de costurar ela? Mas eu não tenho recursos. Ora, divida o valor, mas vai ser difícil, mas você consegue. E dividindo o valor de uma máquina, ele acaba presenteando a vizinha, que a partir daquele instante, mais uma vez se torna uma pessoa próxima a ele. Ah, mas você está falando para eu comprar o outro? Não, é óbvio que não. Não precisamos dar algo necessariamente material, mas uma atitude positiva, algo no bem, um mimo, um bolo, né? Um suco que a gente faça para alguém dentro de casa, uma prestação de serviços, uma visita quando alguém está em dificuldade. Já imaginamos se alguém está com uma dor e de repente recebe de nós um caldo, uma sopa, a gratidão dessa pessoa? É o que nós gostaríamos de receber. Então, quando fazemos ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós, estamos no caminho para mudar essa estrutura, essa engrenagem, essa vibração que fará com que nos reharmonizemos. Até podemos ter inimigos, mas não sejamos inimigos de ninguém. Obviamente, Jesus tinha inimigos, aqueles que eram opositores da verdade. No Sinédrio, quantos? No templo, quantos não perseguiam Jesus? Quiseram a sua crucificação, mas Jesus não era inimigo de ninguém. Deu oportunidade a todos em todos os momentos. Sabedor da fragilidade do seu discípulo que o trairia, Judas, ainda no Monte das Oliveiras, quando foi recebido com um beijo, diz: amigo, aqui vens. Com um sorriso, amigo, chamando de amigo. Olha a oportunidade. Pedro, que o deixaria só, quando percebe que o Senhor passaria por determinadas situações, diz: nós nunca o abandonaremos. Se for preciso, morreremos contigo. E Jesus: ora, Pedro, antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes. E eis que o galo cantou, e Pedro, após ouvir o galo 3 vezes, não é que negou? E ali Jesus ainda continua firme o seu apostolado, auxiliando cada discípulo, porque ressurgirá, abrirá novas frentes de trabalho, apoiará Pedro na Casa do Caminho, instituição que ficava na estrada que liga Jerusalém a Jope, hoje Jofa, em Tel Aviv. E ali ele receberá, conforme o livro Boa Nova, várias instruções, forças e outras narrações também de Humberto de Campos, o irmão X, forças para continuar o seu trabalho de reconstrução, de renovação, com o apoio da espiritualidade diretamente de Jesus. Então o mestre e a espiritualidade amiga dará forças para nós. E perdoar, dar essa oportunidade, será sem dúvida um modo de vitória sobre si mesmo. Porque aquele que não perdoa não consegue ser perdoado. Como nós desejaremos o perdão da própria consciência diante das nossas falhas, se nós observamos cada detalhe, cada equívoco do outro? Teremos muitas dificuldades disso, porque a nossa consciência ficará alerta, não será indulgente para conosco. A melhor indulgência é o bem, é reparar. Se temos a oportunidade, não somente pedir desculpas, mas reparar a falta à vida. Da mesma forma, quando alguém quebra um prato, ótimo. Vamos imaginar, eu vou na casa de alguém e quebro um prato. O que eu faço? Vou até lá, limpo o chão, pego aqueles vidros, jogo lá nos lixos recicláveis, deixei tudo limpo, ótimo. Falta alguma coisa? Dar um novo prato.
No momento em que eu dou um novo prato para a pessoa, quitei, reparei aquilo. Então eu posso estar perdoado, mas só estou limpo quando mudo essa vibração, quando faço essa reparação, quando reajusto aquele vínculo, tornando-o saudável. Fazer o bem, não importa quem, porque às vezes a pessoa já não está mais conosco. Alguns perguntam, mas aquele companheiro já desencarnou, viajou. Não tem problema, façamos o bem. O amor cobre multidões de nossas faltas. Se eu não posso fazer o bem diretamente mais a esse, eu vou fazer o bem em nome dele. Se ele já desencarnou, eu vou fazer o bem pensando nele. Vou mudar a minha vibração, procurando o bem em nome da pessoa. Diz Leon Denis que muitos inimigos do passado, quando nos encontram no bem, eles acreditam que não teremos força para continuar naquela ação, porque eles conheciam-nos. Mas conforme vamos perseverando, eles percebem que a nossa força vai além. E conforme eles vão se envolvendo no trabalho conosco do bem, porque eles nos acompanham, nós acabamos por também transformar aqueles que perseguimos no passado e que se tornaram os nossos perseguidores e que, vendo-nos convertidos a uma postura evangelizada e trabalhadora na caridade, eles também mudam a própria vibração, o próprio sentimento. Então, somente o caminho do bem é que vai direcionar para novos vínculos na nossa estrada a ser percorrida com os nossos companheiros. Os primeiros lugares, observemos a família. Nunca reclamemos de ter que dar atenção a esse, de dar atenção ao outro. Se alguém está doente na família e cabe a nós o auxílio enquanto que outros fogem, não fujamos, não reclamemos, porque às vezes a negligência do outro, do passado, agora está pedindo um novo momento. É o testemunho. Se os outros se negam, não sejamos nós. E nem acusemos, façamos a nossa parte. É chegado o momento de nos preocuparmos com a nossa intimidade. Ninguém muda o outro, ninguém transforma o outro, mas mudando-nos e transformando-nos para melhor, poderemos influenciar o outro. Talvez com o nosso exemplo, aquilo desperte na consciência alheia daqui a um tempo uma nova postura, um novo momento, uma nova forma de ver a vida. Então olhemos e cuidemos dos nossos passos, meus amigos. Bem-aventurados os misericordiosos. Aqueles que são misericordiosos alcançarão a misericórdia. Então observemos todos aqueles que promovem as dores, procurando esse olhar, compaixão com essa miséria, com a miséria alheia. Às vezes temos compaixão com várias situações, mas não conseguimos desenvolver esse olhar para aqueles que são, entre aspas, os vitoriosos do mundo. Só que os vitoriosos do mundo às vezes são muito pobres de espírito. Então temos que desenvolver esse olhar também para com eles. Que Jesus possa nos abençoar nessa tarefa, nos fortalecer nessa caminhada, que se estivermos sentindo essa situação, os nossos benfeitores possam nos amparar para vencermos essa prova, vencermos essa luta e reparando o mal com o bem, pagando o mal com o bem, estaremos em paz. Estaremos numa boa sintonia. Nos vincularemos aos amigos da espiritualidade maior e olharemos para trás, em algum instante da nossa existência, quando fazemos aquela revisão de vida e quando lembrarmos dessa situação, por termos tomado o caminho do perdão, encontraremos serenidade. E essa serenidade nos dará calma diante das lutas e paz de espírito. Que Jesus a todos abençoe, abençoe os seus lares,
muita saúde, muita luz para você, seus familiares. Que Jesus a todos nós abençoe e nos envolva em ondas de luz. Vou convidar a todos para a nossa vibração final. Amigo divino Jesus, benfeitores da espiritualidade, ilumine, Senhor, todos aqueles companheiros com os quais temos dificuldades de nos relacionarmos. Que mudemos, acima de tudo, o nosso olhar e as nossas vibrações para com eles. E que enxerguemos o bem e as virtudes que esse companheiro tem. Ilumine os nossos lares, os nossos entes queridos. Envolva os hospitais que conhecemos, aqueles que estão internados, bem como todo o corpo clínico, o corpo médico, num labor tão intenso para a saúde. Envolva os idosos, nos lares de idosos, nos asilos. Envolva as crianças nas casas transitórias, nas creches. Ilumine aqueles companheiros que estão nas clínicas de recuperação ao vício das drogas. Envolva com muita luz os nossos dirigentes, governantes, que dirigem os nossos municípios, os nossos estados, o nosso país. E finalmente, Senhor, ilumine a cada um de nós, que essa luz sobre nós se instale, revigore-nos, célula a célula, que tenhamos bons pensamentos e o coração iluminado em vós, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. Seja sempre conosco, Mestre. Assim seja. Muito obrigado a todos, muita paz. Até a próxima.